Você sabia que Jesus nos deixou ensinamentos poderosos para transformar nossas vidas e vencer os maiores medos que nos paralisam? No vídeo de hoje, vamos revelar os 20 ensinamentos mais poderosos de Jesus. E cada um deles tem a capacidade de mudar completamente sua perspectiva sobre o medo. Mas o último ensinamento é o mais impactante de todos. E é algo que você precisa entender profundamente se quer experimentar uma verdadeira libertação. Número 1. A verdade que liberta. João 8:32. Você já se sentiu preso por seus próprios pensamentos? Como se a sua mente estivesse em uma prisão, repetindo medos, inseguranças e mentiras que te fazem duvidar de quem você realmente é? Parece que às vezes, mesmo tentando ignorar, essas vozes ganham força. E se eu te dissesse que tudo isso se dissolve com uma única palavra: verdade? A verdade tem um poder libertador que as mentiras jamais terão. Jesus nos disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas que verdade é essa? Não é apenas uma informação, é uma revelação. Uma chave que abre portas que por muito tempo pareciam trancadas. Imagine viver sem o peso de carregar essas mentiras. Imagine acordar de manhã sem aquele sentimento de insuficiência, sem a pressão de corresponder às expectativas que a sociedade ou você mesmo impõe. Jesus fala de uma verdade que vai além do entendimento humano. Ele não está apenas te oferecendo uma informação, ele está te oferecendo liberdade. Quando nos conectamos com a verdade de quem ele é e quem ele diz que somos, algo dentro de nós muda. A mentira que costumava dominar perde seu poder, porque a luz da verdade expõe o que estava escondido. Pense na verdade como um farol em meio à escuridão. A mentira é aquela neblina densa que te impede de ver o caminho à sua frente. Você já teve medo do futuro por não conseguir enxergá-lo claramente? Esse é o efeito das mentiras em nossa vida. Elas obscurecem nossa visão e nos fazem acreditar que o pior está sempre à espreita. Mas a verdade ilumina, a verdade revela. E quando a luz entra, o medo não tem mais espaço. Ele desaparece. Jesus é a própria verdade, e é ao conhecê-lo que somos libertos da prisão do medo. Quantas vezes você já se pegou acreditando que não era bom o suficiente, que não tinha o que era necessário para superar um desafio? Isso é o que o mundo te diz. Isso é o que o medo repete em seus ouvidos. Mas a verdade de Jesus é outra. Ele nos lembra que somos mais do que vencedores, que somos filhos de Deus, amados, escolhidos, protegidos. Quando você conhece essa verdade, o medo perde a sua força. Você já viu uma mentira sobreviver à luz? Quando a verdade chega, ela dissipa as sombras da dúvida e da insegurança. Agora, olhe para dentro de si. Quais são as mentiras que você tem carregado? Quais são os medos que têm controlado suas decisões? É o medo de não ser suficiente, de falhar, de perder algo ou alguém? Jesus nos ensina que, ao conhecermos a verdade, somos libertos. E não é uma liberdade temporária, é uma liberdade permanente. Mas isso requer uma escolha. Você precisa decidir abandonar a mentira. Precisa decidir que a verdade de Deus sobre você é mais poderosa do que qualquer medo que tente te dominar. Número 2. Não andeis ansiosos pelo amanhã. Mateus 6:34. Você já parou para pensar em quanto tempo da sua vida você passa preocupado com o amanhã? Aquela sensação incômoda de que algo ruim pode acontecer, que você talvez não tenha o controle sobre o que está por vir. O medo do futuro é uma sombra que paira sobre todos nós em algum momento. E é curioso, porque passamos tanto tempo ansiosos pelo que pode acontecer, que nos esquecemos de viver o agora. Jesus, em sua sabedoria, nos alertou: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Mas por que, mesmo ouvindo essas palavras, ainda nos deixamos consumir pela ansiedade? A ansiedade é como um ladrão silencioso, que aos poucos rouba nossa paz, nossa alegria e nossa confiança. Ela se alimenta das incertezas, de tudo aquilo que não podemos controlar. Mas Jesus nos chama a uma vida diferente. Ele nos chama a confiar em algo maior do que as circunstâncias. Pense na natureza. Olhe para os pássaros no céu ou para as flores no campo. Eles não se preocupam com o que comerão
ou com o que vestirão amanhã. No entanto, Deus cuida de cada detalhe. Será que nós, sendo filhos amados de Deus, não somos ainda mais valiosos? A ansiedade nos paralisa. Ela nos faz acreditar que precisamos ter todas as respostas, que o futuro está nas nossas mãos. Mas isso é uma ilusão. O controle que achamos ter é apenas uma tentativa desesperada de nos proteger do desconhecido. Jesus nos oferece uma saída. Ele nos ensina que não precisamos carregar o peso do amanhã, porque ele já está lá. Ele conhece cada detalhe, cada dificuldade e cada vitória que o futuro reserva. Quando entendemos que não estamos sozinhos, que temos um Deus que já preparou o caminho, o medo do amanhã começa a desaparecer. Agora, pense em quantas vezes você perdeu momentos preciosos hoje por causa do medo do que poderia acontecer amanhã. Talvez você estivesse com sua família, mas sua mente estava presa nas preocupações financeiras. Ou talvez você tenha deixado de dar um passo importante por medo de falhar. A ansiedade nos impede de viver o presente com plenitude, mas Jesus nos convida a entregar o amanhã em suas mãos. Ele não nos promete que o amanhã será sempre fácil, mas nos garante que Ele estará conosco em cada passo. Respire fundo. Deixe que essas palavras de Jesus penetrem seu coração. Não andeis ansiosos pelo amanhã. Cada dia tem suas próprias batalhas, mas também suas próprias vitórias. Quando colocamos nossa confiança em Deus, podemos descansar na certeza de que Ele cuidará de tudo. O amanhã pertence a Ele, e o nosso papel é viver o hoje com fé, sabendo que, aconteça o que acontecer, estaremos sempre debaixo do seu cuidado. Número 3. Jesus caminha sobre as águas, Mateus 14, 25 e 33. Você já se viu em uma situação onde tudo ao seu redor parecia desmoronar e o medo te dizia que não havia saída? Aqueles momentos em que as ondas da vida parecem altas demais, fortes demais, e você sente que está afundando? Pedro conheceu esse sentimento de perto. No meio da tempestade, no escuro da noite, ele viu Jesus caminhando sobre as águas. Com coragem, ele pediu para ir ao encontro de Jesus e por um breve momento fez o impossível. Caminhou sobre as águas. Mas então, algo aconteceu. Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as ondas ao seu redor. O medo tomou conta e ele começou a afundar. Quantas vezes fazemos o mesmo? Damos o primeiro passo, confiantes de que Jesus está conosco, mas logo permitimos que as circunstâncias, os problemas, as tempestades ao nosso redor desviem nosso olhar. O medo é como essas ondas. Ele cresce quanto mais o encaramos. Quando tiramos nossos olhos de Jesus, perdemos o equilíbrio, e o que parecia ser firme, de repente desmorona. Pedro começou a afundar, porque deixou que o medo fosse maior do que a fé. Mas a história não termina aí. Quando Pedro começou a afundar, ele fez o que todos nós deveríamos fazer. Clamou por socorro. "Senhor, salva-me!" Ele gritou, e imediatamente Jesus estendeu a mão e o levantou. Esse é o poder de focar em Jesus, mesmo quando o medo nos atinge. Jesus não nos deixa afundar. Ele não nos abandona em meio à tempestade. O problema não é sentir medo. O problema é deixar que ele nos afaste de Jesus. Quando o medo vier, e ele virá, a única coisa que precisamos fazer é clamar. Jesus está sempre pronto a nos levantar. Agora pense nas águas que você tem enfrentado. Quais são as tempestades que ameaçam te afundar? Talvez seja o medo de perder alguém que você ama, o medo de falhar em algo importante, ou até o medo do desconhecido. Essas ondas podem ser intensas e o vento pode ser feroz. Mas lembre-se, Jesus caminha sobre as águas. Ele não é apenas alguém que observa à distância. Ele é aquele que entra na tempestade com você, que te chama para caminhar por cima das águas impossíveis, se você manter os olhos fixos nele. O convite de Jesus é claro: venha. Ele não pede para que entendamos como tudo vai se resolver. Ele apenas nos pede para confiar e dar o passo. Pedro afundou quando deixou que o medo fosse maior do que a fé, mas Jesus estava lá para levantá-lo. Da próxima vez que o medo ameaçar te afundar, lembre-se de que Jesus está bem ao seu lado, pronto para te erguer e te fazer caminhar sobre as águas novamente. As ondas podem ser altas, mas não há nada que Jesus não possa atravessar por você. Número 4. Paz em meio à tempestade. Marcos 4:39.
Você já se perguntou como pode haver paz em meio ao caos? A vida muitas vezes parece uma tempestade incontrolável, com ventos que ameaçam destruir tudo o que construímos e ondas que nos fazem questionar se conseguiremos sobreviver. No barco com os discípulos, Jesus nos mostrou algo profundamente impactante. Mesmo em meio à maior das tempestades, ele dormia. Imagine isso por um momento. Enquanto os discípulos estavam em pânico, lutando contra o vento e a água que invadia o barco, Jesus estava em paz. Como isso é possível? O segredo está na confiança plena em Deus. Quando os discípulos finalmente despertam Jesus, aterrorizados, clamando por socorro, sua resposta é surpreendente. Ele se levanta, olha para a fúria dos elementos e simplesmente diz: "Aquieta-te, cala-te." E imediatamente o vento cessou e fez-se grande bonança. O que essa cena nos ensina? Que a paz de Jesus não depende das circunstâncias externas. A verdadeira paz é aquela que vem de dentro, uma paz que é inabalável, porque está fundamentada na confiança de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece estar fora de controle. Pense nas tempestades da sua vida. O que te tira o sono? Quais são as situações que te fazem sentir como os discípulos naquele barco, acreditando que vai naufragar? Pode ser uma crise financeira, um problema de saúde ou uma perda que você não consegue superar. Seja qual for a tempestade, Jesus está com você no barco. E assim como ele acalmou o mar há 2000 anos, ele ainda tem o poder de acalmar as tempestades que enfrentamos hoje. Mas, mais do que acalmar o que está ao redor, Jesus quer acalmar o que está dentro de você. A verdadeira paz não é a ausência de problemas, é a presença de Jesus. Quando deixamos que ele entre no centro das nossas tempestades, algo muda. Não é que os problemas desaparecem imediatamente, mas nossa perspectiva muda. Deixamos de lutar com nossas próprias forças e começamos a confiar naquele que tem o poder de acalmar até o vento mais forte. A paz que Jesus nos oferece é uma paz que desafia a lógica, uma paz que nos faz descansar em meio ao caos, sabendo que estamos seguros em suas mãos. Agora olhe para a sua vida e pergunte a si mesmo: onde você precisa dessa paz? Em que áreas você está tentando controlar as tempestades por conta própria, sem perceber que Jesus está no barco com você, pronto para trazer calma? Às vezes, tudo o que precisamos fazer é o que os discípulos fizeram: clamar por socorro. Não importa o quão intensa a tempestade pareça, Jesus está sempre ao alcance de um clamor. Ele ouve, ele responde, e no tempo certo, ele acalma a tempestade. Número 5. O bom pastor que nos guia. João 10:11. Você já se sentiu perdido sem saber qual direção tomar? O mundo em que vivemos, com suas muitas vozes e opiniões, muitas vezes nos confunde e nos faz questionar qual caminho seguir. É como se estivéssemos em um labirinto sem mapa, buscando desesperadamente por uma saída. Nesse cenário, Jesus se apresenta como o bom pastor. Ele nos diz: "Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas." Essa declaração não é apenas uma promessa de cuidado, mas uma garantia de que, mesmo quando nos sentimos desorientados, ele está à frente, nos guiando. Pense em um pastor cuidando de seu rebanho. As ovelhas podem não entender para onde estão indo, podem não ver os perigos à frente, mas o pastor vê. Ele conhece o terreno, sabe onde estão os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Da mesma forma, Jesus nos conduz, mesmo quando não enxergamos o que está à nossa frente. O medo surge quando tentamos tomar o controle, quando achamos que precisamos entender tudo, mas o papel da ovelha é seguir o pastor. E o nosso pastor é bom, fiel e sabe exatamente o que é melhor para nós. Quantas vezes o medo do desconhecido te paralisou? Você já se pegou em um dilema, sem saber qual decisão tomar, temendo fazer a escolha errada? O bom pastor não apenas conhece o caminho, mas ele caminha ao nosso lado. Ele vai à nossa frente, enfrentando os perigos, e também nos protege por trás, garantindo que nada nos atinja. Jesus não promete que não haverá vales sombrios, mas ele nos garante que, mesmo no vale da sombra da morte, ele estará conosco, guiando-nos com sua vara e seu cajado, nos protegendo e confortando.
Agora imagine isso. Você está andando por um caminho desconhecido, sentindo a ansiedade aumentar com cada passo. Mas de repente, você percebe que não está sozinho. Ao seu lado está aquele que conhece cada curva, cada obstáculo, e que com seu olhar atento e amoroso te guia em segurança. Esse é o Jesus que nos conduz, o bom pastor que não nos abandona nas encruzilhadas da vida, mas que nos carrega em seus braços quando estamos cansados e com medo. O bom pastor nos ensina que o medo do futuro, o medo de não saber para onde ir, é dissipado quando confiamos em sua orientação. Você não precisa ter todas as respostas, porque Jesus já tem. Ele conhece o caminho que você deve seguir e, se você confiar nele, ele te levará exatamente para onde você precisa estar. Mesmo que você esteja no meio de um deserto, sem ver saída, lembre-se, o bom pastor nunca abandona suas ovelhas. Ele está contigo, guiando, protegendo e te levando para o lugar de paz que ele preparou para você. Número 6. A fé como um grão de mostarda. Mateus 17:20. Você já se sentiu pequeno diante dos desafios da vida? Como se a sua fé fosse tão insignificante que não tivesse força suficiente para mover as montanhas que se erguem à sua frente. Às vezes o medo nos faz acreditar que nossa fé é insuficiente, que ela não é grande ou forte o bastante para superar as barreiras que encontramos. Mas Jesus, com uma simplicidade desarmante, nos ensina algo extraordinário. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Um grão de mostarda é minúsculo, quase imperceptível. No entanto, Jesus usa essa pequena semente como uma metáfora poderosa para nos mostrar que o tamanho da nossa fé não importa tanto quanto sua autenticidade e seu foco. O que Jesus está nos dizendo é que mesmo a menor quantidade de fé, se for genuína e colocada nele, tem o poder de mover montanhas. E essas montanhas podem ser qualquer coisa: medos profundos, inseguranças, problemas familiares ou desafios profissionais. O que parecia intransponível de repente se torna possível, porque não é a nossa força que move a montanha, mas a fé que colocamos em Deus. Muitas vezes, caímos na armadilha de acreditar que precisamos de uma fé gigantesca para superar os obstáculos que encontramos. Mas Jesus nos convida a olhar para a nossa fé de forma diferente. Ele nos desafia a confiar que, por menor que ela pareça, ela tem um potencial transformador quando está enraizada nele. O grão de mostarda, quando plantado, cresce e se torna uma grande árvore, oferecendo sombra e abrigo. Da mesma forma, nossa fé, ainda que pequena, pode crescer e se tornar uma fonte de força e transformação em nossas vidas e na vida de outros. Pense por um momento nas montanhas que você enfrenta. Talvez seja o medo de fracassar, o medo de não ser suficiente ou até o medo de não conseguir superar uma perda. Essas montanhas parecem intransponíveis, mas Jesus nos lembra que, com fé, nada é impossível. E a beleza desse ensinamento é que ele não exige uma fé perfeita, ele apenas nos pede uma fé real, sincera, por menor que seja. Uma fé que, como o grão de mostarda, pode parecer pequena aos olhos humanos, mas que carrega em si o poder do próprio Deus. Agora, olhe para dentro de si. Talvez você esteja carregando o peso de achar que sua fé não é forte o suficiente, que você precisa de mais para vencer os desafios. Mas Jesus nos desafia a dar o primeiro passo, mesmo com a menor quantidade de fé. Ele nos mostra que o tamanho da nossa fé não é o fator determinante, mas sim em quem depositamos essa fé. Quando confiamos em Jesus, até a menor semente pode gerar frutos extraordinários. As montanhas podem ser altas, mas a fé, por menor que seja, é mais poderosa do que qualquer obstáculo. Número 7. A rejeição do mundo. João 15, do 18-19. Você já sentiu o peso de ser rejeitado? Aquela dor silenciosa que surge quando você percebe que não se encaixa, que as pessoas à sua volta não te aceitam ou te tratam de forma diferente por causa da sua fé. O medo da rejeição é um dos mais paralisantes. Ele nos impede de ser autênticos, nos faz esconder quem realmente somos para evitar o desconforto e o julgamento dos outros. Jesus sabia que isso aconteceria. Ele nos disse claramente: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós,
me odiou a mim. Essas palavras podem parecer duras, mas nelas há uma verdade libertadora. O que Jesus nos revela é que a rejeição por causa de nossa fé não é algo inesperado ou incomum. Na verdade, ele nos prepara para isso. O mundo, com seus valores muitas vezes opostos aos de Deus, rejeitará aqueles que caminham na luz de Cristo. E essa rejeição pode ser sentida de várias maneiras, desde comentários maldosos até exclusão em círculos sociais e até mesmo perseguições mais severas. Mas há uma razão para isso. Jesus diz que nós não somos deste mundo. Fomos escolhidos por Ele, chamados para viver de uma forma diferente, e é exatamente isso que provoca a rejeição. Mas aqui está a chave. A rejeição do mundo não define o nosso valor. Não somos amados ou valorizados pelo mundo, mas pelo próprio Deus. A opinião das pessoas ao nosso redor, por mais dolorosa que seja, não é o que nos define. Jesus enfrentou a maior rejeição de todas, sendo desprezado, ridicularizado e crucificado, mas foi através dessa rejeição que ele nos trouxe redenção. Quando o medo da rejeição nos assombra, devemos lembrar que estamos em boa companhia. O próprio Salvador do mundo foi rejeitado, e ele nos chama a segui-lo, mesmo que isso signifique enfrentar a rejeição também. E se, em vez de temer a rejeição, nós a víssemos como uma confirmação de que estamos no caminho certo? Quando somos rejeitados por seguir a Cristo, é um sinal de que estamos caminhando na direção certa, porque estamos vivendo de acordo com os valores do reino e não do mundo. A rejeição pode machucar, mas também pode nos fortalecer. Ela nos lembra que nossa identidade está enraizada em algo muito maior do que a aceitação temporária deste mundo. Nossa verdadeira aceitação vem de Deus, e é nele que encontramos nossa segurança. Pense nas vezes em que você se sentiu rejeitado. Pode ter sido em um grupo de amigos, no trabalho, ou até mesmo na sua própria família. Essas experiências podem ter gerado medo e até o desejo de se conformar, de se encaixar a qualquer custo. Mas Jesus te convida a algo maior. Ele te lembra que, embora o mundo possa te rejeitar, ele te escolheu. E essa escolha é eterna, firme e inabalável. Quando o medo da rejeição surgir, lembre-se de que você é aceito pelo próprio Criador. E essa aceitação é tudo o que realmente importa. Número 8. O poder da humildade. Mateus 5:5. Você já se pegou tentando ser forte, tentando parecer no controle de tudo, mesmo quando por dentro se sentia pequeno e vulnerável? O mundo nos ensina a valorizar aqueles que parecem invencíveis, autossuficientes e que nunca mostram fraqueza. Mas Jesus inverte essa lógica. Ele nos diz algo profundo e contra-intuitivo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Para muitos isso pode parecer uma contradição. Como a mansidão, muitas vezes associada à fraqueza, pode nos levar a herdar algo tão grandioso? O segredo está no que Jesus realmente quer dizer com mansidão e humildade. Não se trata de passividade ou de se deixar ser pisoteado, mas de uma força interior que se expressa com calma, confiança e controle. A humildade é a capacidade de reconhecer nossas limitações, aceitar que não temos todas as respostas e que, sim, precisamos de ajuda. E essa ajuda vem de Deus. O medo muitas vezes surge do nosso orgulho, da falsa crença de que precisamos ser os heróis da nossa própria história, resolver tudo com nossas próprias mãos. Mas Jesus nos convida a descansar na humildade, a confiar que Deus está no controle. Pense na figura de um pastor cuidando de suas ovelhas. As ovelhas não tentam ser maiores ou mais fortes do que são. Elas confiam no pastor. Essa é a essência da humildade que Jesus nos ensina. Quando somos humildes, reconhecemos que não precisamos carregar o peso do mundo sozinhos. Podemos confiar em Deus, o nosso bom pastor, para nos guiar e proteger. E é essa confiança que nos liberta do medo. O orgulho nos isola, nos faz sentir que estamos sozinhos nas nossas batalhas. Mas a humildade abre espaço para que Deus entre e lute por nós. Agora reflita por um momento. Quantas vezes o medo de parecer fraco te impediu de pedir ajuda? Quantas vezes o orgulho te fez carregar fardos que não eram seus para carregar? O poder da humildade está em soltar esse fardo, em reconhecer que, ao nos colocarmos nas mãos de Deus, encontramos verdadeira força.
Ser humilde não é ser passivo, mas sim escolher confiar no poder de Deus, em vez de depender exclusivamente de nossas próprias forças. É entender que, em nossa fraqueza, Ele se torna a nossa força. A humildade nos faz herdar a terra, porque nos coloca em uma posição de dependência total de Deus. E quando estamos dependentes dEle, não há medo que possa nos dominar. Ele cuida de nós, nos levanta e nos fortalece. A verdadeira grandeza não está em se exaltar, mas em se humilhar diante de Deus, sabendo que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Quando nos despimos do orgulho e abraçamos a humildade, encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. Uma paz que vem de saber que não precisamos ser os heróis da nossa história, porque Deus já é. Número 9. A parábola do filho pródigo. Lucas 15, 11:32. Você já sentiu o medo de não ser aceito de volta? De que talvez suas falhas fossem grandes demais para que alguém te perdoasse? O medo da rejeição muitas vezes nos impede de buscar a reconciliação, nos faz acreditar que não merecemos uma segunda chance. A parábola do filho pródigo fala diretamente a esse medo, revelando algo profundo sobre o coração de Deus e sua disposição de nos acolher, independentemente dos nossos erros. Na história, o filho mais novo decide partir, levando consigo sua parte da herança, desperdiçando tudo em uma vida de excessos. Quando o dinheiro acaba, ele se encontra no fundo do poço, sem nada e sem ninguém. É nesse momento que o medo começa a dominá-lo. Medo de não ser aceito de volta, medo de ter queimado todas as pontes. Ele pensa em seu pai, e o peso da vergonha o sufoca. No entanto, ele decide voltar. Mas, mesmo em seu retorno, o que ele espera? Ele planeja pedir para ser um servo, acreditando que, por causa de seus erros, ele não merece mais ser filho. Essa é a armadilha que o medo nos coloca. Ele nos faz acreditar que somos indignos, que o amor e o perdão estão além do nosso alcance. Mas o que acontece quando o filho retorna? Antes mesmo que ele possa chegar à porta, o pai já o avistou de longe e corre ao seu encontro. Ele não exige explicações, não faz perguntas, apenas o abraça. A atitude do pai quebra todas as expectativas do filho e todas as mentiras que o medo havia plantado em sua mente. O amor do pai é maior do que qualquer erro. Quantas vezes deixamos que o medo nos impeça de voltar para os braços do pai? Quantas vezes acreditamos que nossos erros são grandes demais para merecer perdão? O filho pródigo nos mostra que o amor de Deus não tem limites, que Ele não está esperando por nossa perfeição, mas por nosso retorno. E o momento que nos voltamos para Ele, Ele corre ao nosso encontro. O medo da rejeição desaparece quando entendemos que o coração de Deus é cheio de graça, sempre disposto a nos acolher de volta. Agora, pense nas áreas da sua vida em que você tem carregado o peso da culpa e da vergonha. Talvez você esteja evitando voltar para Deus por medo de não ser aceito, por medo de que suas falhas sejam grandes demais. Mas a verdade é que Deus não te rejeita. Ele te espera de braços abertos, pronto para te restaurar e te acolher como filho ou filha. O amor de Deus é um amor que corre em sua direção, que derruba as barreiras do medo e da culpa. A história do filho pródigo nos ensina que nunca é tarde demais para voltar. Nunca estamos distantes demais para o alcance do amor de Deus. Ele não nos vê com os olhos da crítica, mas com os olhos da compaixão. Quando superamos o medo e damos o primeiro passo de volta, descobrimos que Deus já está correndo para nos abraçar. Número 10. A cura do medo. Lucas 8:50. Você já se viu dominado por um medo tão profundo que parecia impossível escapar dele? Às vezes, o medo vem de um lugar de dor, seja física, emocional ou espiritual, e nos paralisa. Quando estamos no meio desse turbilhão, é difícil acreditar que haja uma solução, que possamos ser libertos dessa prisão interna. Mas Jesus nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé é o caminho para a cura. No encontro com a mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia, ele nos revela o poder transformador da fé. Essa mulher vivia à margem da sociedade, excluída e rejeitada por causa da sua condição. Durante anos, ela havia tentado todos os recursos possíveis para ser curada, mas nada funcionou. Ela estava exausta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente.
Imagine o medo constante de viver sem esperança, de ser vista como impura, de nunca ser restaurada. No entanto, ao ouvir falar de Jesus, algo dentro dela mudou. Ela decidiu com uma fé ousada que se apenas tocasse na orla do manto de Jesus, seria curada. O que essa mulher fez foi um ato de pura coragem. Ela superou o medo do julgamento e da rejeição e se aproximou de Jesus em meio à multidão. E no momento em que tocou suas vestes, foi instantaneamente curada. Jesus, sabendo o que havia acontecido, virou-se e perguntou: "Quem me tocou?" A mulher, tremendo de medo, se apresentou. Mas, em vez de ser repreendida, Jesus disse: "Tua fé te salvou. Vai em paz." Ele não apenas curou seu corpo, mas também libertou seu coração do medo e da vergonha que ela carregava por tanto tempo. Quantas vezes nos encontramos em situações semelhantes, onde o medo de não sermos curados, seja de uma dor emocional, de uma perda ou até de uma insegurança profunda, nos impede de nos aproximar de Jesus? Muitas vezes, acreditamos que nossa dor é grande demais, que já tentamos de tudo e que nada pode nos restaurar. Mas Jesus nos convida a fazer o que essa mulher fez, nos aproximar com fé. E não é preciso uma fé perfeita, apenas uma fé que nos leva até Ele. O toque mais leve em Jesus tem o poder de transformar até os medos mais arraigados. Agora, pense na dor que você tem carregado. Talvez seja uma ferida que o tempo não curou, um medo que persiste ou uma insegurança que te consome. Jesus está acessível, assim como esteve para aquela mulher. Tudo o que Ele pede é que você tenha fé, mesmo que seja pequena, para se aproximar dEle. E quando você fizer isso, a cura que Ele oferece vai além do físico. Ele cura nossas almas, nossos medos mais profundos, e nos dá a paz que tanto ansiamos. A história dessa mulher é um lembrete poderoso de que o medo não precisa ter a palavra final em nossas vidas. Quando nos aproximamos de Jesus com fé, mesmo com medo, encontramos cura, libertação e uma nova esperança. Não importa há quanto tempo você carrega essa dor, não importa quão impossível pareça, Jesus está pronto para te curar, tanto o corpo quanto o coração. Número 11. Não temas, somente crê. Marcos 5:36. Quantas vezes você já se encontrou diante de uma situação tão difícil que parecia não haver saída? Aqueles momentos em que o medo toma conta e você sente que o pior já está selado, que não há mais o que fazer. O coração bate mais rápido, as dúvidas aumentam e tudo o que resta é o pavor de perder o que você mais ama. Foi exatamente nesse tipo de cenário que Jesus disse uma das frases mais poderosas que já ouvimos: "Não temas, somente crê." Essas palavras foram ditas a Jairo, um pai desesperado que havia visto sua filha adoecer gravemente. Ele procurou Jesus com fé, acreditando que ele poderia curá-la, mas no caminho, uma notícia terrível chegou. Sua filha já havia morrido. O medo que ele provavelmente sentiu nesse momento é algo que todos nós já experimentamos em algum grau. O medo de que já seja tarde demais. O medo de que não haja mais esperança. O desespero é sufocante e o coração se enche de dúvidas e tristeza. Mas Jesus, com sua serenidade divina, olha para Jairo e diz: "Não temas, somente crê." É uma declaração que vai contra a lógica, contra o que parece ser o fim inevitável. A filha de Jairo estava morta, mas Jesus estava dizendo para ele não temer? Como isso é possível? O que Jesus estava fazendo era convidando Jairo e a todos nós a olhar para além das circunstâncias, a enxergar com os olhos da fé. Jesus estava ensinando que mesmo nas situações mais sombrias, a fé pode trazer luz e esperança. Ele não nos pede para ignorarmos a realidade, mas para acreditarmos que, com Ele, a realidade pode ser transformada. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, ele encontrou as pessoas chorando e lamentando, já conformadas com a morte. Mas Jesus, mais uma vez, confronta o medo com uma verdade maior. Ele entra no quarto da menina, pega sua mão e diz: "Talita cumi", que significa menina, eu te digo, levanta-te. E assim, a garota se levantou e viveu. O que parecia impossível se tornou realidade porque Jesus estava ali.
A fé em Jesus não é uma fé cega, mas uma fé em um Deus que tem poder sobre a vida e a morte, sobre os medos mais profundos que carregamos. Agora reflita sobre as áreas da sua vida onde o medo tem falado mais alto. Talvez seja o medo de perder alguém, o medo do fracasso ou o medo de que algo ruim aconteça e você não tenha forças para suportar. Jesus te diz a mesma coisa que disse a Jairo: não temas, somente crê. Quando colocamos nossa fé nele, a desesperança perde o poder de controlar nosso coração. Jesus nos convida a crer, não porque as circunstâncias sempre mudam instantaneamente, mas porque ele é maior do que qualquer circunstância. O medo nos diz que estamos sozinhos, que não há mais nada a ser feito, mas a fé nos lembra que Jesus está sempre presente, pronto para agir. E quando ele está presente, o impossível se torna possível. Mesmo quando tudo parece perdido, ele nos chama a não temer. Somente crê. Essas duas palavras são a chave para vencer o medo que nos paralisa e nos prender à esperança que Jesus oferece. Número 12. As ovelhas entre lobos. Mateus 10, 16. Você já se sentiu vulnerável, como se estivesse enfrentando um mundo cheio de perigos, cercado por pessoas ou situações que parecem ameaçar sua fé e sua segurança? O medo de ser machucado, mal compreendido ou até mesmo perseguido por seguir o caminho de Cristo pode ser uma sombra constante em nossas vidas. Jesus, conhecendo essa realidade, nos dá uma advertência poderosa. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa declaração é ao mesmo tempo um aviso e uma estratégia. Jesus não nos promete que o caminho será fácil, que o mundo sempre nos acolherá de braços abertos. Ele é realista quanto às ameaças que enfrentaremos, comparando-nos a ovelhas indefesas cercadas por lobos, predadores naturais. No entanto, ele nos mostra que mesmo nesse cenário de perigo, não devemos sucumbir ao medo. Ele nos chama a agir com sabedoria e astúcia, sem perder a pureza e a simplicidade de nosso coração. Ser uma ovelha entre lobos significa reconhecer nossa vulnerabilidade, mas também confiar na proteção do pastor. Jesus não nos lança ao mundo sem orientação. Ele nos instrui a sermos prudentes como as serpentes. Isso não significa que devemos ser enganadores ou manipuladores, mas que devemos ter discernimento. Discernir os momentos, as pessoas e os ambientes ao nosso redor é essencial para navegar em um mundo que, muitas vezes, tenta nos afastar de Deus. Jesus nos encoraja a sermos sábios em nossas decisões e escolhas, entendendo que o mundo pode ser hostil à nossa fé. Ao mesmo tempo, ele nos pede que sejamos simples como as pombas. A pomba é um símbolo de paz e pureza. Jesus não quer que nos tornemos duros ou cínicos por causa dos desafios que enfrentamos. Em vez disso, ele nos chama a manter nossos corações puros, a agir com honestidade, gentileza e integridade, mesmo quando estamos cercados de oposição. É um equilíbrio delicado. Ser sábio e prudente, mas também ser puro e cheio de paz. Esse é o caminho que Jesus nos mostra para lidar com o medo de viver como cristãos em um mundo que muitas vezes nos rejeita. Você já se encontrou em uma situação onde teve que escolher entre ser astuto ou ser bondoso, sem saber como equilibrar os dois? Talvez no trabalho, em relações pessoais ou em situações onde sua fé foi testada. Jesus nos mostra que não precisamos escolher entre a sabedoria e a simplicidade. Podemos ter ambas, e ambas são armas poderosas contra o medo. A prudência nos protege de cair em armadilhas, enquanto a simplicidade nos mantém conectados ao amor de Cristo. O medo de ser uma ovelha em meio a lobos é real, mas também é real a promessa de que, com a sabedoria e a paz que vem de Deus, podemos atravessar esse mundo sem perder quem somos em Cristo. Quando o medo vier, lembre-se de que Jesus não nos pede para lutar com as armas deste mundo, mas com a prudência da serpente e a pureza da pomba. Assim, podemos viver em meio aos lobos, sem sermos devorados pelo medo, sabendo que nosso pastor está sempre conosco, protegendo-nos e guiando-nos. Número 13. A oferta da viúva. Lucas 21, no 4. Você já se sentiu pequeno, como se o que você tem para oferecer fosse insignificante? Vivemos em um mundo que valoriza o muito, o grande, o excesso,
E muitas vezes isso nos faz pensar que, se não pudermos oferecer muito, não valerá a pena oferecer nada. O medo da insuficiência, seja financeira, emocional ou até espiritual, pode nos paralisar. Mas Jesus, ao observar uma pobre viúva oferecendo 2 pequenas moedas no templo, nos ensinou algo que inverte completamente essa lógica. Ele nos mostrou que o valor do que oferecemos não está na quantidade, mas na intenção e no sacrifício por trás da oferta. Essa viúva, sem alarde, colocou no gasofilácio tudo o que tinha para viver. 2 pequenas moedas. Aos olhos do mundo, o que ela deu parecia insignificante, quase nada. Muitos ao redor dela ofereciam grandes quantias, ofertas que, comparadas à dela, pareciam mais valiosas. No entanto, Jesus viu o coração por trás do ato. Ele não se impressionou com as grandes somas, mas sim com a profundidade do sacrifício daquela mulher. Ele disse aos seus discípulos: "Em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver." O que essa história nos ensina sobre o medo da insuficiência? Primeiro, que Deus não mede como o mundo mede. Ele não se impressiona com grandes demonstrações externas, mas valoriza o que vem do coração. O medo de não ser suficiente é dissipado quando entendemos que Deus vê nosso esforço, nossa sinceridade e nosso desejo de dar o melhor de nós, por menor que isso pareça aos olhos dos outros. Ele sabe quando estamos dando o pouco que temos com amor, e para Ele, esse pouco é muito. Agora, pense em sua própria vida. Quantas vezes você já deixou de agir ou de oferecer algo por medo de que não fosse o suficiente? Talvez seja uma palavra de encorajamento que você não disse, uma ajuda que não ofereceu, ou até um projeto que não iniciou porque achou que não teria impacto. A oferta da viúva nos ensina que o pouco com Deus se torna muito. O que parece insignificante em nossas mãos ganha valor imensurável quando entregamos com fé e humildade. Quando você dá do que tem, mesmo que seja pouco, Deus multiplica. Esse é o poder de uma oferta entregue com o coração. O medo de ser insuficiente perde sua força quando entendemos que nas mãos de Deus qualquer ato de fé e generosidade é transformado. O que importa não é a quantidade que damos, mas a qualidade da nossa entrega. Quando superamos o medo de não ter o suficiente, descobrimos que Deus pode usar até as menores ofertas para fazer grandes coisas. Portanto, da próxima vez que o medo da insuficiência tentar te paralisar, lembre-se da viúva. Jesus não apenas viu sua oferta, Ele a honrou. E Ele faz o mesmo conosco quando damos de coração, sem medo de que seja pouco. Porque com Deus, o pouco se transforma em muito. Número 14. O perdão que liberta. Mateus 18, 21 e 22. Você já se pegou guardando uma mágoa tão profunda que parecia impossível perdoar? O medo de perdoar é real. O medo de ser machucado novamente. O medo de que, ao perdoar, estejamos permitindo que a injustiça vença. Perdoar pode parecer uma fraqueza, como se estivéssemos abrindo mão da nossa própria proteção. Mas Jesus, em um dos seus ensinamentos mais desafiadores, nos mostra que o verdadeiro poder está no perdão. Quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar seu irmão, esperando um número razoável, Jesus respondeu: até 70 vezes 7. Essa resposta de Jesus vai além da matemática. Ele não está sugerindo um limite numérico, ele está apontando para a profundidade do perdão. O que Jesus está nos ensinando é que o perdão não é apenas um ato pontual, mas um estilo de vida. E por quê? Porque o perdão liberta, não apenas a quem é perdoado, mas principalmente a quem perdoa. O perdão não é um presente para o ofensor, é uma libertação para o ofendido. Quando mantemos o rancor, estamos nos prendendo a uma prisão emocional, carregando um peso que não fomos criados para carregar. O medo de perdoar muitas vezes vem da crença de que estamos nos tornando vulneráveis. Mas Jesus nos mostra que perdoar não significa que estamos justificando a dor que nos foi causada. Pelo contrário, o perdão é uma decisão de liberar o controle que a ofensa tem sobre nossa vida. Jesus nos chama a perdoar não porque a outra pessoa merece,
mas porque nós merecemos a paz que o perdão traz. É uma decisão poderosa que quebra as correntes da amargura, que dissolve o medo de sermos prisioneiros de nosso próprio ressentimento. Agora, pense em quem você precisa perdoar. Talvez seja uma pessoa próxima, um amigo, um familiar, ou até alguém de quem você já se distanciou. O medo do perdão pode estar te dizendo que, se você perdoar, a dor não será reconhecida, que o ofensor sairá ileso. Mas a verdade é que o perdão não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver com você. É sobre encontrar liberdade em Cristo, a mesma liberdade que Ele nos deu ao perdoar nossas próprias falhas. Jesus, em sua maior expressão de amor, nos perdoou mesmo quando não merecíamos, e Ele nos chama a fazer o mesmo. O ato de perdoar é um passo de fé. É acreditar que, ao liberar a ofensa, Deus tomará conta de nossa dor, e mais do que isso, Ele curará as feridas que o rancor manteve abertas por tanto tempo. O medo do perdão se dissolve quando entendemos que não estamos sozinhos nesse processo. Jesus nos capacita a perdoar, e Ele mesmo caminha conosco enquanto damos esse passo difícil. Perdoar é a chave que abre a porta para a paz que tanto buscamos. Portanto, da próxima vez que o medo do perdão surgir, lembre-se de que perdoar não é uma fraqueza, mas um dos maiores atos de força que podemos realizar. É escolher a liberdade em vez da prisão, é optar pela paz em vez da dor. Quando perdoamos, estamos não apenas obedecendo a um comando de Jesus, mas também nos libertando para viver a vida plena que Ele nos prometeu. Número 15. A importância do amor ao próximo. Mateus 22:39. Você já se pegou guardando distância de alguém por medo de ser ferido? O medo de amar pode ser silencioso, mas ele constrói barreiras ao nosso redor, nos afastando das pessoas e, muitas vezes, nos isolando. Jesus, em seu ensinamento mais fundamental, nos chama a derrubar essas barreiras. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo não é apenas uma sugestão ou uma opção, é um mandamento. Mas o que acontece quando o medo nos impede de abrir nossos corações? O medo de ser traído, de ser incompreendido, ou até mesmo o medo de que nosso amor não seja retribuído. Jesus sabia que o amor verdadeiro envolve vulnerabilidade. Amar o próximo, assim como amamos a nós mesmos, significa estar disposto a correr o risco de se machucar. Mas esse risco é necessário, porque o amor é a única força capaz de transformar corações, unir o que está quebrado e trazer cura onde há feridas. Quando deixamos o medo dominar, construímos muros que não apenas nos protegem da dor, mas também nos privam da alegria e da conexão profunda que o amor proporciona. Jesus nos chama a amar sem reservas, sem medir o quanto a outra pessoa merece ou o quanto estamos dispostos a nos arriscar. A questão é que o medo do amor é uma armadilha. Ele nos faz acreditar que, ao nos protegermos, estamos ganhando algo, quando, na verdade, estamos perdendo a essência do que é viver em comunhão com os outros. Amar o próximo não significa apenas demonstrar bondade ou gestos superficiais. Significa ver o outro com o mesmo valor que Deus vê. É uma escolha diária de abrir o coração. Mesmo quando sabemos que pode ser difícil, o medo tenta nos convencer de que devemos ser cautelosos, mas Jesus nos ensina que o amor é mais poderoso do que qualquer risco envolvido. Agora, reflita sobre as pessoas ao seu redor. Talvez haja alguém que você tenha medo de se aproximar, alguém que você evitou amar plenamente por medo de ser rejeitado ou machucado. Mas o chamado de Jesus é claro: ame seu próximo, ame sem medo. O medo nos paralisa, mas o amor nos liberta. O amor não é algo que damos esperando algo em troca. É algo que oferecemos porque entendemos que Deus nos amou primeiro. E esse amor de Deus, que nos envolve e nos transforma, nos capacita a amar os outros, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Quando amamos o próximo, estamos refletindo o próprio coração de Deus. O medo pode nos fazer hesitar, mas o amor nos impulsiona a agir. E assim como Jesus nos ama incondicionalmente, Ele nos chama a fazer o mesmo. Mesmo que o mundo nos diga que devemos proteger nossos corações a todo custo, Jesus nos ensina que é no ato de amar, sem reservas, que encontramos a verdadeira liberdade e paz.
Amar o próximo é vencer o medo de se ferir e escolher viver na plenitude do propósito que Deus tem para nós. Número 16. O encontro com o cego de Jericó. Marcos 10, 46 e 52. Você já se sentiu ignorado, como se sua voz não importasse, como se, não importa o quanto clamasse, ninguém estivesse ouvindo? Bartimeu, o cego de Jericó, conhecia bem essa sensação. Ele vivia à margem da sociedade, invisível para muitos, e carregava o peso da rejeição e do desprezo. Mas o que realmente destacava Bartimeu era sua coragem de clamar, mesmo em meio ao barulho e à multidão que tentava silenciá-lo. O medo poderia tê-lo calado, mas sua fé o fez gritar ainda mais alto. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes o medo nos cala? Temos medo de nos expor, de sermos rejeitados ou de não sermos ouvidos. Mas Bartimeu nos ensina uma lição poderosa. Mesmo quando o mundo tenta nos silenciar, não devemos deixar que o medo vença nossa fé. Bartimeu estava sentado à beira do caminho, sem esperanças de uma mudança em sua condição física e social, até que ouviu que Jesus estava passando. E naquele momento, algo dentro dele despertou. Ele sabia que aquela era a sua chance de mudar sua vida, e ele não a deixaria passar. Quando Bartimeu começou a clamar por Jesus, muitos ao redor o repreenderam, mandando que ele se calasse. Esse é o momento em que muitos de nós desistimos. O medo da rejeição, da zombaria ou do fracasso nos faz calar a nossa voz. Mas Bartimeu fez o oposto. Ele gritou ainda mais alto, desafiando o medo e as vozes contrárias ao seu redor. Ele sabia que Jesus era a única solução para a sua situação, e não importava o que os outros pensassem. Sua determinação foi mais forte que seu medo, e Jesus parou. Em meio à multidão, em meio ao barulho, ele ouviu o clamor de Bartimeu. Isso nos ensina algo poderoso. Não importa quão pequeno ou insignificante você se sinta, Jesus sempre ouve o seu clamor. O medo nos diz que nossa voz não será ouvida, que nossas orações são inúteis, mas Jesus prova o contrário. Ele chama Bartimeu e pergunta: "O que queres que eu te faça?" Bartimeu responde com simplicidade e fé: "Que eu torne a ver." E Jesus, movido pela fé daquele homem, lhe devolve a visão. Vai, a tua fé te salvou. Agora, pense nas áreas da sua vida onde o medo te calou. Pode ser uma oração não feita, um sonho não perseguido, ou até um clamor por ajuda que você hesitou em expressar. Jesus está passando por você, assim como passou por Bartimeu, e ele está pronto para ouvir o seu clamor. O que está te impedindo de gritar? O medo da rejeição? O medo de falhar? Bartimeu nos mostra que a fé, quando colocada em Jesus, é mais forte que qualquer medo. O encontro de Bartimeu com Jesus é um lembrete poderoso de que o medo não tem a palavra final. Jesus nos chama a clamar, a buscar nele o que precisamos, sem medo de sermos ignorados ou rejeitados. Se Bartimeu tivesse se calado, teria permanecido à margem da vida. Mas sua fé o fez gritar, e esse grito mudou seu destino. O que está te impedindo de clamar? Hoje Jesus está passando e ele está pronto para parar e ouvir a sua voz. Número 17. O poder das bem-aventuranças. Mateus 5, 1, 12. Você já se perguntou como é possível encontrar felicidade em meio à dor? O mundo nos ensina que a felicidade está ligada à ausência de problemas, à conquista de sucesso e ao conforto material. No entanto, Jesus, ao subir ao monte e compartilhar as bem-aventuranças, nos apresenta uma verdade que desafia essa lógica. Ele nos revela que a verdadeira felicidade, ou bem-aventurança, não está nas circunstâncias externas, mas no estado do nosso coração diante de Deus. Ele nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento, à perseguição e à injustiça, há uma bênção invisível que só pode ser experimentada por aqueles que vivem em comunhão com Ele. Jesus começa dizendo: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus." Ser pobre de espírito significa reconhecer nossa total dependência de Deus. Em um mundo que valoriza a autossuficiência e a força pessoal, Jesus nos ensina que a verdadeira felicidade começa quando abandonamos o orgulho e admitimos que, sem Deus,
somos incompletos. Isso é libertador, pois nos livra do fardo de tentar ser fortes o tempo todo. Ao invés de nos alimentarmos do medo de fracassar, somos chamados a nos apoiar na graça e na força de Deus. Em seguida, Jesus continua com: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa é uma das promessas mais belas de Cristo. Ele não promete uma vida sem dor, mas ele garante consolo para aqueles que sofrem. O medo da dor muitas vezes nos impede de viver plenamente, porque estamos constantemente tentando evitar o sofrimento. Mas Jesus nos ensina que o choro não é o fim. É o começo de um consolo divino que vai além do que o mundo pode oferecer. O consolo de Deus não apenas cura nossas feridas, mas nos transforma, nos dando uma visão renovada sobre a vida e o propósito. E então ele diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quantas vezes o medo da injustiça nos paralisa? Vivemos em um mundo onde o justo parece ser injustiçado, e a sede por justiça muitas vezes é frustrada pela realidade que vemos. Mas Jesus nos dá a esperança de que a justiça de Deus é maior do que qualquer injustiça terrena. Ele nos chama a continuar buscando o que é certo, confiando que Ele, no tempo certo, trará a verdadeira justiça. Esse é um convite a não temermos as injustiças do mundo, porque Deus é o justo juiz, e nele podemos confiar. O poder das bem-aventuranças está em nos ensinar que o medo das circunstâncias, da dor, da injustiça, não deve determinar nossa vida. A verdadeira bem-aventurança ou felicidade não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está conosco em cada situação. Jesus nos mostra que os mansos herdarão a terra, os misericordiosos alcançarão misericórdia e os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Esses são valores que o mundo não entende, mas que têm um poder transformador em nossas vidas. Agora reflita o que tem te impedido de viver essa bem-aventurança. Talvez seja o medo de sofrer, o medo de parecer fraco ou até o medo de ser injustiçado. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira felicidade está além do que o mundo oferece. Quando vivemos de acordo com os princípios do reino, encontramos uma paz e uma alegria que superam qualquer adversidade. As bem-aventuranças nos lembram de que, em Cristo, há uma bênção oculta em cada desafio que enfrentamos, uma alegria que o mundo não pode entender, mas que é real e acessível a todos que seguem o caminho de Jesus. Número 18. O tesouro no céu. Mateus 6, 19, 21. Você já se viu consumido pelo medo de perder o que possui? Seja um bem material, uma posição ou até um relacionamento, o medo da perda é um dos maiores causadores de ansiedade na vida. Estamos constantemente cercados por mensagens que nos dizem que o valor está no que acumulamos, que nossa segurança depende do quanto temos. Mas Jesus nos apresenta uma verdade completamente oposta. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. O medo de perder o que temos está diretamente relacionado à falsa sensação de controle que acreditamos ter. Quando nossas vidas estão centradas no acúmulo de bens materiais, de status ou de realizações terrenas, vivemos em constante alerta, temendo que algo ou alguém tire aquilo que construímos. Esse medo gera insegurança, ansiedade e uma necessidade de manter tudo sob nosso controle. Mas Jesus nos ensina que o verdadeiro tesouro não é aquele que pode ser perdido ou roubado, mas aquele que é eterno e incorruptível, o tesouro que acumulamos no céu. Acumular tesouros no céu significa viver uma vida focada no que é eterno. Jesus nos chama a investir em coisas que realmente importam: amor, compaixão, generosidade e em um relacionamento profundo com Deus. Esses são os tesouros que ninguém pode tirar de nós. Quando colocamos nossa segurança nas coisas celestiais, o medo de perder o que é terreno começa a perder o poder sobre nós. Porque o que realmente tem valor, nosso relacionamento com Deus e a vida que vivemos para o seu reino, está seguro nele. Agora, pense no que você tem valorizado. Onde está o seu coração? O medo de perder o que temos muitas vezes nos impede de viver plenamente. Ficamos presos em uma busca incessante por mais dinheiro, mais reconhecimento,
mais segurança, acreditando que isso nos trará paz. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira paz não está no que acumulamos aqui na terra, mas no que construímos para o céu. E o mais incrível é que, ao buscar os tesouros celestiais, encontramos uma liberdade que o mundo não pode oferecer. Não estamos mais presos pelo medo da perda, porque sabemos que nosso verdadeiro tesouro está seguro. Jesus encerra esse ensinamento com uma frase que vai direto ao ponto. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que temos considerado como nosso maior tesouro? Se nosso coração está preso às coisas terrenas, vivemos com medo de que elas nos sejam tiradas. Mas, se nosso coração está nas coisas do alto, o medo não tem espaço, porque sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus e das promessas eternas que Ele tem para nós. Da próxima vez que o medo de perder algo te consumir, lembre-se deste ensinamento de Jesus. Ele nos chama a colocar nossos olhos no que é eterno, a investir nosso tempo e energia naquilo que realmente importa e que jamais pode ser destruído. Quando vivemos dessa forma, o medo da perda é substituído por uma confiança profunda em Deus e encontramos uma paz que não depende das circunstâncias ou do que possuímos. Número 19. A missão de fazer discípulos. Mateus 28, 19, 20. Você já sentiu medo de não ser capaz de cumprir seu propósito? O medo de falhar ou de não estar preparado o suficiente para a tarefa que Deus colocou diante de você? Jesus, em suas últimas palavras antes de subir ao céu, nos deixou uma missão clara. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Este é um chamado tão grande que, para muitos de nós, pode ser assustador. Afinal, como podemos fazer discípulos? Como podemos levar a mensagem de Cristo ao mundo, com todas as nossas falhas e limitações? O medo do fracasso é uma sombra constante que nos impede de avançar. Muitas vezes, nos sentimos inadequados, pensando que não temos as palavras certas ou a sabedoria suficiente para impactar a vida de alguém. Mas o que Jesus nos ensina aqui é que essa missão não depende de nossa perfeição ou capacidade. Ela depende dele. Ele nos promete que estará conosco todos os dias, em cada passo dessa jornada. Quando temos essa garantia, o medo começa a perder seu poder. Não estamos sozinhos. Não estamos operando pela nossa própria força. Fazer discípulos não é sobre ter todas as respostas ou ser um exemplo perfeito. Trata-se de compartilhar o que já recebemos de Deus: amor, graça e uma nova vida em Cristo. Jesus nos chama a viver com autenticidade, a ensinar outros através da nossa própria caminhada de fé e a confiar que Ele capacita os que Ele chama. O medo de não ser suficiente desaparece quando entendemos que não é sobre nós, é sobre Cristo em nós. Ele é o verdadeiro mestre e nós somos seus instrumentos. Quando Ele diz ide, Ele também garante que irá conosco em cada conversa, em cada oportunidade, guiando nossos passos e nossas palavras. Agora, pense no impacto que sua vida pode ter. Pode ser assustador pensar em fazer discípulos e compartilhar sua fé, especialmente em um mundo que muitas vezes rejeita as verdades do Evangelho. Mas Jesus não nos chama para sermos bem-sucedidos aos olhos do mundo. Ele nos chama para sermos fiéis. O sucesso dessa missão não está em nossos resultados, mas em nossa disposição de obedecer. Quando deixamos o medo de lado e damos o passo de fé, confiando que Ele está conosco, Ele usa nossas vidas de maneiras que nunca imaginaríamos. Você já se perguntou como seria viver sem medo de falhar na sua missão? Jesus nos chama a confiar plenamente em sua presença e em seu poder. E isso significa que o medo da inadequação não precisa mais nos prender. Ele está presente, caminhando ao nosso lado, e é Ele quem faz a obra. Nosso papel é simples: ir, ensinar e viver de acordo com o que Ele nos ordenou. E Ele se encarrega de fazer o resto. Ao abraçar essa missão, o medo de falhar perde sua força, porque no fim, não se trata de nossa habilidade, mas da fidelidade de Jesus em estar conosco.
A missão de fazer discípulos é grande, mas a promessa que a acompanha é maior. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Essa é a certeza que nos impulsiona a ir, a ensinar e a fazer discípulos, confiantes de que, com Jesus ao nosso lado, não há espaço para o medo, apenas para a fé e a obediência. Número 20. A superação do medo pela oração. Mateus 6:6. Você já se encontrou em uma situação onde o medo parecia ser o único som em sua mente? Momentos em que o pavor do futuro ou o peso do presente parecem te sufocar, sem espaço para esperança? Quando o medo toma conta, ele pode ser uma presença implacável, mas Jesus nos oferece uma arma poderosa contra ele: a oração. Em Mateus 6:6, ele nos ensina sobre a importância de um relacionamento íntimo e privado com Deus, dizendo: "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará." A oração, nesse sentido, não é uma mera formalidade ou ritual. É uma conversa íntima com Deus, um espaço sagrado onde podemos abrir nossos corações e expor nossos medos mais profundos. Jesus nos chama a entrar no nosso quarto, um lugar de privacidade e intimidade, e falar diretamente com o Pai. Esse é o espaço onde o medo não tem poder, porque estamos em comunhão com aquele que tem controle sobre todas as coisas. Quando oramos em secreto, é como se estivéssemos nos colocando em um refúgio seguro, onde as vozes do medo são silenciadas pela voz suave de Deus. Pense em quantas vezes você tentou enfrentar o medo sozinho, acreditando que a solução viria de sua própria força ou inteligência. O medo nos faz acreditar que estamos sozinhos, que temos que carregar o peso das preocupações por conta própria. Mas a oração nos lembra de que nunca estamos sozinhos. Quando nos fechamos em nosso quarto e falamos com Deus, estamos nos conectando com o Criador do Universo, aquele que conhece cada detalhe de nossa vida e que tem poder sobre cada situação. Essa é a chave para vencer o medo: saber que Deus está ao nosso lado e que Ele ouve nossas orações. E o mais profundo desse ensinamento é que Deus vê em secreto. Ele vê os medos que você não compartilha com ninguém, as lágrimas que você derrama em silêncio e as orações que você faz quando ninguém está por perto. O Pai que vê em secreto também age em secreto, trabalhando em sua vida de maneiras que você talvez nem perceba. O medo tenta nos convencer de que Deus não está ouvindo ou que Ele está distante, mas Jesus nos assegura que cada oração é ouvida e cada clamor é visto. Agora, reflita sobre a última vez que você buscou a Deus em oração. Foi um pedido desesperado ou uma conversa íntima? O medo perde sua força quando trazemos nossas preocupações diante de Deus. Ele não nos promete que todos os problemas desaparecerão instantaneamente, mas Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento. A oração é uma troca. Deixamos nossos medos aos pés de Deus e recebemos sua paz, sua presença e sua direção. Quando colocamos nosso medo em suas mãos, o impossível se torna possível, porque estamos confiando no Deus que tudo vê e tudo pode. Então, quando o medo ameaçar te sufocar, lembre-se do poder da oração. Não importa quão pequeno ou grande seja o medo, Jesus nos convida a nos retirar para o secreto e nos conectar com o Pai. Ali, no silêncio, longe dos olhares do mundo, encontramos a força para enfrentar qualquer desafio. O segredo da superação do medo não está na ausência de problemas, mas na presença constante de Deus, que sempre responde quando nos voltamos para Ele em oração. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que esses ensinamentos de Jesus tenham falado ao seu coração e que você possa aplicá-los para vencer o medo em sua vida. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de conferir outros vídeos no meu canal, onde você encontrará muitos mais insights valiosos para fortalecer sua fé e sua caminhada. Tem muito conteúdo esperando por você, então explore e continue crescendo. Até o próximo vídeo.